Olá, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Trajetórias. Eu sou a Lidiane Macedo e estarei conduzindo o episódio de hoje que está para lá de especial. Nossa convidada, para quem não conhece, acredito que muitos a conhecem, é a nossa querida Antônia Miranda. Hoje ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história, das suas lutas e conquistas e como ela tem feito para se manter firme aos pés da cruz. Seja bem-vindo a mais um programa Trajetórias, Histórias que Transformam Vidas. Antônia, muito obrigada, minha querida, por participar do nosso programa, por compartilhar comigo e com muitas pessoas a sua história. Que Deus te abençoe. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e principalmente para falar de um assunto que eu amo, que é Jesus. Amém. E quando é nossa história fica muito mais fácil, né, de É falar do amor verdade, de Jesus é em verdade. nossa vida, né? Eu li um pouquinho sobre a sua história, uma história bem longa, comprida, com muitos detalhes. Mas me conta um pouquinho, Antônia, de onde é sua origem, de onde você veio? Quem é a Antônia? Sim, eu sou de uma família de origem espanhola e tenho muita alegria e satisfação de poder conhecer um pouco dessa história, de saber das minhas origens, Uhum. saber quem foram os meus avós. E eles lutaram muito lá na Espanha, porque eles passaram por um período muito complicado, que foi a Guerra Civil Espanhola. Uhum. Então, meus avós viveram isso lá. Tanto que eu perdi o meu avô paterno na guerra. Na guerra. E minha avó ficou viúva, muito jovem, com 2 filhos para criar. E lá ela teve que se virar mesmo, até trabalhar braçalmente, porque não tinham comprovado a morte do meu avô. Uhum. Levaram muitos anos para comprovar essa morte. E então ela precisou trabalhar muito para poder criar esses 2 filhos. E nesse período, eles acabaram vindo para o Brasil? Sim, depois de adultos já, meu avô materno, meu avô Uhum. Manuel, acabou recebendo um convite de amigos espanhóis que já viviam em Curitiba para que viessem para cá. Daí meu avô materno achou por bem estar vindo para cá com a família. E nisso veio primeiro o meu avô materno com a minha avó, e nisso veio depois a minha tia materna, a Berta, com o Ramon, que era o filho da minha avó paterna. Que lá em casa nós temos uma junção de 2 irmãos, o mais velho e o caçula, casados com 2 irmãs. Nossa. A mais velha casada com o irmão mais velho, a Berta com o Ramon, e minha mãe casada com o filho mais novo da minha avó, Eugênia, o Evaristo e a Antônia. Eu sou, na verdade, a 3ª geração de Antônias na minha casa. Eu sou Antônia terceira. Seja muito bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia do Juvevê. É uma alegria podê-lo receber, você aqui hoje, na casa de Deus. Deus tem algo para você.
Vamos orar? Deus soberano, Deus todo-poderoso, clamamos a Ti neste momento, Pai. Teus filhos estão aqui na Tua santa casa, Pai, para pedir as Tuas ricas bênçãos sobre este culto, sobre essas pessoas, Pai, que vieram aqui para Te buscar, que possamos, Pai, Te adorar em espírito e em verdade. Clamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Olha só. A história que nós vamos contar hoje é sobre uma festa de casamento. Ó. Vamos, o que é isso daqui, ó? Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Olha, vamos fazer de conta que essa velhinha aqui, ela é uma luminária. Uma luminária, vamos fazer de conta, tá? Olha só, a nossa história de hoje, o que ela vai falar? Jesus, então, estava numa festa de casamento. E ele chegou lá na festa e contou uma história. O reino de Deus será como 10 moças que estão se preparando para encontrar com o seu noivo. E essas moças, cada uma delas tem a sua luminária. E também elas têm o quê? O seu óleo para colocar na sua luminária. Só que dessas 10 moças, 5 moças dessas, tinham o quê? Tinham preparado o seu óleo para levar para a festa. E 5 dessas moças não tinham preparado para levar o seu óleo para essa festa. E as nossas moças? E essas moças, então, se prepararam para a festa. Só que, de repente, algumas delas não levaram os óleos suficientes. E o que aconteceu? O noivo, então, demorou para chegar. E aquelas meninas, então, elas começaram a ficar o quê? Cansadas. E elas começaram até a se espreguiçar. E elas, e deitaram um pouco. Porque aquele noivo estava o quê? Estava demorando para chegar. Mas, de repente, elas escutaram. Alguém gritou e falou o seguinte... Cadê o nosso noivo? O noivo gritou e falou bem assim: vamos, rápido, o noivo está chegando. E aquele noivo, e aquelas meninas, então, que não estavam com o seu óleo, elas perceberam, quando elas acordaram, que tinha acabado o óleo. E elas falaram para aquelas outras moças assim: dá o seu óleo para mim, dá o seu óleo. Olha só, acabou o óleo da minha luminária. Mas aquelas moças que estavam com a sua luminária acesa, elas falaram: não tem como eu dar o meu óleo para você. Se eu der para você o meu óleo, eu vou ficar sem óleo. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão lá para a cidade. Vão lá para a cidade e comprem o óleo de vocês. E as moças, então, foram lá para a cidade comprar os óleos. E ficou aquelas que estavam preparadas com as suas luminárias com óleos. Só que olha o que aconteceu. O noivo daquela festa, ele chegou então e ficou com aquelas moças que tinham suas luminárias e fechou a porta. E de repente, aquelas moças que foram lá para comprar o seu óleo, elas quiseram então entrar de novo. E elas começaram: deixa a gente entrar. Deixa a gente entrar. Mas o que aconteceu? Já era tarde demais. E o noivo, então, o que ele falou? Ele falou: olha, agora já passou, não tem como. Então, crianças,
O que a nossa historinha de hoje ela quer ensinar para nós? Esse noivo, ele mostra para nós que ele é Jesus. Logo, logo, Jesus vai voltar e vai buscar cada um de nós para morar lá no céu. Que vocês possam estar colocando Jesus no coração de vocês e que o papai e a mamãe também ensinem vocês a se preparar para a volta e a gente morar lá no céu, lá naquele lugar bem gostoso que será. Amém? Vamos orar então? Todo mundo com o olhinho fechado. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus para vir aqui para ficar conosco. Nós queremos morar com o Senhor lá no céu. Leva cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Olá, igreja! Um bom dia, um feliz sábado, que você se sinta muito bem aqui. Bom dia a você também que nos acompanha pela internet. Nós estamos vivendo uma época muito especial, não é mesmo? Por isso eu quero começar com um convite ao seu coração. O mutirão de Natal, estamos nos últimos dias da nossa campanha. Ainda há famílias esperando por um pouco do que nós temos de sobra. E talvez o seu gesto hoje seja exatamente a resposta pela qual alguém orou. Se o Espírito Santo tocar você, entregue sua doação de alimentos diretamente para a Silvia, nossa diretora da ASA. Cada contribuição muda uma mesa e muda também uma vida. Agora, uma notícia muito importante para os pais, responsáveis e toda a nossa comunidade de fé. Depois de 25 anos, com o currículo Elo da Graça, a Igreja Adventista apresenta a nova proposta da Escola Sabatina Infantil, Vivos em Jesus. Materiais renovados, métodos mais práticos e significativos. Uma abordagem que ajuda nossas crianças a viverem o amor de Cristo no dia a dia. Como disse a professora Gláucia, a nova geração precisa mais do que memorização. Ela precisa viver Jesus. Olá, eu tenho uma super novidade para vocês, papais e mamães. A Escola Sabatina das Crianças mudou. A partir de janeiro de 2026, vamos ter novas lições. Isso significa um currículo novinho. Antes se chamava Elo da Graça, agora se chama Vivos em Jesus. Esse currículo é muito especial, porque contém 3 coisas importantes. A graça, que Deus ama a gente, o desenvolvimento de caráter, que temos que ser parecidos com Jesus, e a missão, que temos que contar do seu amor para as outras pessoas. Assim a gente aprende, brinca e compartilha a fé. Ah, e toda a família participa do desenvolvimento dos pequenos. Isso é muito legal. Vamos viver tudo isso juntos? Vivos em Jesus! E falando em preparar o coração, amanhã às 7h30 nossa igreja viverá uma noite muito especial, a cantata de Natal. Uma noite preparada com tanto carinho que até a igreja parece vestir-se de gala. O convidado mais esperado é Jesus e nós queremos viver isso com você. Traga sua família, convide um amigo, venha celebrar conosco esse Natal que renova e traz esperança. Antes de continuarmos em adoração, eu quero lembrar a você que este é um lugar santo. Aqui, buscamos ouvir a voz de Deus, descansar a alma e renovar a nossa fé. Que cada gesto, cada palavra e cada silêncio ajudem a manter esse ambiente de reverência e comunhão. Deus tem algo para você aqui. Bom dia, minha querida igreja. Prazer receber todos vocês aqui. O clima de fim de ano já vai tomando conta do nosso dia a dia, da nossa rotina, também da nossa igreja. Hoje é o dia da nossa Santa Ceia de final de ano. Aliás, caso alguém não tenha feito o seu lava-pés, poderá descer até o estacionamento para fazer lá e então poder participar, tá bom? As nossas crianças, falando ainda de Santa Ceia, participaram de uma simulação de Santa Ceia ali na hora da escola sabatina, para que elas compreendam o que os demais irão fazer aqui na hora do nosso culto. Amigos, hoje eu quero apresentar para vocês um casal que vai fazer parte da nossa igreja a partir de hoje. Eu quero chamar aqui o pastor Davi e a Natália. Pastor Davi e Natália,
é um novo casal pastoral, como pastor associado aqui da igreja do JVV. Pastor Davi, ele se formou no NASP, trabalhou no Colégio do Portão, aqui em Curitiba, depois trabalhou no Colégio do Vista Alegre, e agora, a partir de 2026, ele vai atuar como pastor associado aqui da igreja. A sua esposa Natália trabalha hoje no Colégio do Vista Alegre e ela é natural da cidade de São Paulo. Pastor Davi e Natália, sejam muito bem-vindos à igreja do JVV. Esta igreja é uma igreja muito especial. É uma igreja que tem um potencial muito grande para salvar muitas e muitas pessoas. Nosso desejo é que vocês venham para somar na salvação de novas pessoas. Eu acredito muito que Deus conduz as coisas e da mesma forma como vocês irão abençoar esta igreja com o trabalho de vocês, com a presença de vocês aqui, se preparem para serem abençoados também pela igreja do JVV. Ela é uma igreja que abençoa. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de, nesse momento, antes de fazer oração, passar a palavra para você, pastor, para você dizer as suas primeiras palavras aqui para a nossa igreja. O pastor Davi vai pregar para a gente aqui no sábado 17 de janeiro. Aguardem. Obrigado, pastor Lelis. Feliz sábado. Para nós é uma grande honra poder partilhar dessa missão, de poder somar com vocês. Eu já vi aqui, conheci alguns rostinhos aqui da escola, do convívio da escola, né? Da rede de educação adventista, que é bem grande aqui. Mas será um grande privilégio e para mim é uma grande honra para nós, né? E contamos com a oração de vocês também, irmãos. A gente está nesse processo também de crescimento, de aprendizado. Nós ensinamos e aprendemos. E contamos também com as orações de vocês para que Deus possa nos conduzir e o quanto antes apressar a sua vinda, né? Que esse é o nosso objetivo. Quero aproveitar aqui então, pastor, fazer uma oração por vocês, pela chegada de vocês, para que Deus abençoe a cada um. Feche seus olhos. Querido Pai, aqui é mais um momento importante para a nossa congregação, a chegada de mais um casal pastoral para somar nos trabalhos aqui da igreja do JVV. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe o pastor Davi, que o Senhor abençoe a Natália, para que eles se sintam parte desta família e eles contribuam para o crescimento desta igreja e para a salvação de muitas pessoas. Pedimos que eles sejam abençoados aqui, pedimos que eles sejam beneficiados, que os aprendizados que eles tiverem aqui, eles possam levar para a vida deles com ótimas lembranças do período que eles viverão nesta congregação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. História de hoje, traduzindo esperança. Como voluntário, eu trabalho como arquiteto e também me dedico a dar aulas de inglês para a comunidade aqui. Também participamos de eventos sociais organizados pela Igreja Adventista daqui, onde vamos para a rua para entregar alimentos e tentar criar um ambiente harmonioso e cheio de amor. Nos países da Ásia Central, não podemos falar abertamente sobre a nossa religião, pois aqui a religião predominante é o islamismo. Mesmo assim, temos certa liberdade para adorar o nosso Deus dentro da igreja e estarmos juntos em comunidade. Fora da igreja não podemos pregar, mas através do nosso testemunho e princípios podemos mostrar às outras pessoas a nossa forma de viver e também compartilhar um pouco sobre o Deus que acreditamos. No início, quando eu cheguei, eu senti o choque cultural, principalmente porque aqui a língua falada é a língua russa, é uma língua muito difícil. Mas foi evidente que as pessoas daqui também eram muito amorosas. A maioria das pessoas são idosos ou adultos, nós não temos muitos jovens como nas igrejas do Brasil. Portanto, eu, alguns alunos e amigos, estamos sempre tentando criar um ambiente confortável para podermos compartilhar e adorar juntos ao nosso Deus.
Como em todo lugar, aqui existe muita necessidade. Sempre encontro pessoas que precisam conversar ou precisam de uma palavra de encorajamento e também pessoas que precisam de oração. Eu já gosto muito desse lugar, da comida, das pessoas, da cultura, mesmo sendo tudo muito diferente. Agora temos o projeto de construir um lugar para que possamos abrigar as nossas aulas e nossos alunos de uma forma melhor. Eu e todos os voluntários daqui somos imensamente gratos pelas suas orações, doações e, acima de tudo, dízimos e ofertas. É graças a isso que podemos seguir em frente, adiante, levando a mensagem de Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Na bondade de Deus.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, estamos aqui, ó Pai, gratos porque tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa agora, nesse momento, os dízimos e as ofertas, que possamos, meu Deus, ser fiéis a Ti. Em nome de Jesus que pedimos as Tuas bênçãos. Amém. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Chegai-vos, ó crentes, vinde jubilosos, sigamos a estrela do céu de Belém. Eis que é nascido Cristo, Rei da glória. Ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Rei Salvador. Já sou por todo o céu, glória ao Rei que vos nasceu. Graça e paz Deus quer doar, para o mundo resgatar. Vós nações cantai louvor, ó cantai de Deus o amor. Proclamai, pois vós também, quem nasceu lá em Belém. Deus ao mundo Filho deu, glória ao Rei que vos nasceu. Povos, tribos, celebrai-o, glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o, Ele é o Cristo grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.
O sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E sendo assim, hoje mesmo é Natal. Hoje Jesus nasceu em mim. E amanhã será Natal de novo. Eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Eu recebi um presente de Jesus quando ele nasceu no coração. Frutos que vêm do Espírito de Deus, fé, paz, amor e mansidão. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Feliz Natal, é assim, Feliz Natal, um Natal que sai dentro de mim. Eu quero ser como estrela de Belém, levando outros a Jesus. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. E amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal real. Foi importante ele vir lá em Belém, mas só tem valor se nascer em mim também. Esse é o momento que damos oportunidade a todos os irmãos que quiserem expressar seu agradecimento ou seu pedido especial, que possa vir aqui na mesa da graça fazer a sua solicitação, o seu agradecimento diretamente ao Pai.
os que desejarem estar conosco aqui na frente, enquanto que a música canta. Quero agora em tua presença escutar a tua voz e ao orarmos neste instante todo o céu se abre a nós. Ouve a minha oração e atende o meu clamor. Tua vontade eu aceito, ó Deus. Minha vida está em tuas mãos. Agora convidamos aos que tiverem condições de se ajoelhar, e aqui na frente também, que nós levemos uma palavra ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Maravilhoso, grandioso, todo-poderoso és tu, Senhor. E aqui estamos, sabedores disto, sabedores que nós nada somos, nada temos e dependemos exclusivamente da tua graça. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos mais um dia neste teu santo dia na casa do Senhor. Que aqui, Senhor, tudo que seja feito, falado, pensado, agido, seja feito em função de estarmos ligados contigo, ó Pai. Aqui na frente temos alguns irmãos que vieram expressar o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas ao longo de todo esse ano, assim como também as necessidades que cada um traz em seu coração. Atende-os, Pai, atende o clamor dos teus irmãos, dos teus filhos. Sê com os nossos irmãos que também estão na nave, toda a congregação unida em louvor, unida em clamor, Senhor, pela tua bênção. Fica conosco, dá-nos a tua paz e teu Santo Espírito nesse dia. Pai amado, nunca esquecemos de que venha ser com os nossos vizinhos que estão aqui sem saber da nossa existência. Que nós possamos, nesse projeto Luz, conseguir alcançá-los o mais breve possível e assim trazê-los para o teu redil também, Pai. Fica com os momentos de Santa Ceia que teremos a seguir. Que também tu possas, Senhor, abrir nosso coração e entrar e morar nele, Senhor. Dá-nos a tua paz e a tua bênção. Em nome de Jesus pedimos tudo e agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Minha vida está em tuas mãos. O mês de dezembro é um mês de preparo para a comemoração. Comemoração de um dia que nós consideramos muito importante. O nascimento do Senhor Jesus. Quando ele nasceu, nós conhecemos a história. E houve um coro de anjos para adorá-lo. Nesse momento, nós vamos nos unir para representar esses anjos. Então, desejamos ouvi-los adorando, porque o Natal é um Natal feliz. Vamos louvá-lo? Natal, feliz Natal, no céu de Belém.
cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Você conhece essa música? Louve a Deus. Cante bem forte aí de onde você está. E ao ver tua glória, Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado.
sou merecedor, tua graça me alcançou. Desejamos toda a igreja em pé nesse momento para cantar o próximo louvor. Estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se os que dormem o sono dos justos, a eternidade
digno. Amorável Deus, grandioso Pai, entendemos neste momento que o Senhor está em seu santo templo. Reconhecemos que o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a honra. E também, ó Pai, imploramos agora, a seguir, a Tua presença conosco mais uma vez. Vamos participar, iniciar a cerimônia mais solene, sem dúvida nenhuma, da Igreja, a Santa Ceia. Gratidão por isso. Gratidão porque é nesse momento da ceia que temos a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Cristo, de renovar a nossa aliança com Ele em um novo batismo, unidade entre os membros da igreja. Reconhecemos que é o momento do perdão, do autoexame, consagração, a esperança de uma vida eterna. Por isso, ó Deus, rogamos a Tua presença conosco e que este seja um momento que se repita para aperfeiçoarmos o nosso caráter e um dia participarmos da ceia eterna lá no céu. Amém. Gálatas, capítulo 4 e o verso 4. Ali, Paulo, escrevendo aos Gálatas, usou uma expressão, no mínimo interessante, quando ele disse: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude do tempo. Na plenitude do tempo. As pessoas já se deram conta que as várias religiões de modinha que estão por aí, religiões sem fundamento, religiões fantasiosas, elas não levam a lugar nenhum, na verdade. As pessoas estão buscando algo mais profundo, mais substancial, que preenche o vazio da alma. As pessoas nesse tempo, elas estão esgotadas já. Elas estão esgotadas de viver de aparência. Elas querem algo mais. Elas questionam muito se a vida é só isso mesmo. E fazem perguntas como: o que acontece após a morte? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo nesse mundo? Elas, ao mesmo tempo que questionam, elas sentem que tem algo no ar para acontecer. A situação é tão vazia e desesperadora que as pessoas estão se voltando para a crença de que algo está para acontecer. Eu estou falando de pessoas que viveram há mais de 2000 anos atrás. Por isso que aquele momento foi chamado de a plenitude do tempo. Porque o mundo estava sedento pela chegada de um Salvador. E José era um desses sinceros. Um homem pobre, trabalhador, viúvo. Na verdade, ele ainda não sabe, mas ele dali a pouco vai ser convocado por Deus para tornar a sua vida uma loucura. De uma pacata e tranquila vida para uma vida totalmente conturbada. Assumir uma gravidez, passar vexame perante a sociedade, fazer um parto, educar um menino completamente diferente. Seria como sair da terra firme e subir numa corda bamba. Maria também era uma dessas pessoas sinceras.
que estava aguardando a vinda do Messias. Ela, assim como José, ela era da linhagem de Davi. Era uma garota de uns 15 anos de idade, completamente anônima e pobre. Era aquele tipo de menina que só sonhava em casar, ter filhos e cuidar da família, como qualquer boa moça daquela época. A alegria dela estava nas coisas mais simples que a vida poderia oferecer. Ela jamais imaginaria, nem nos seus maiores devaneios, que um dia carregaria Deus dentro do seu ventre. Um dia, Deus olhou para um homem chamado César Augusto, o mais poderoso da terra, e ele usou aquele homem poderoso como se fosse um boneco de fantoche. Ele fez com que César ordenasse o recenseamento na terra natal das pessoas, só para fazer com que o que Miqueias disse 700 anos antes se cumprisse, de Jesus nascer em Belém, não em Nazaré. Mas o que ele quis mostrar, na verdade, com essa atitude, é que ele é o Rei dos Reis. Ele é quem controla o curso da história do mundo. Ele é quem define a plenitude do tempo. Foi por isso que José e Maria foram à terra natal, Belém. Viajaram por 200 quilômetros, 5, 6 dias, Maria sentada em cima de um jumento com aquele barrigão. Chegando, percorreram a cidade. Uma cidade de 2.000 habitantes aproximadamente. De ponta a ponta, e não acharam lugar. A oportunidade batendo na porta e as pessoas desdenhando o Salvador antes mesmo dele nascer. Naquela mesma tarde, às 3 horas, o sacerdote sacrificava o cordeiro que simbolizava o Messias. E Maria, se contorcendo de dores pelas contrações. O momento mais relevante da história que o céu poderia oferecer, e as pessoas preocupadas com os ritos, ou concentradas em si mesmas. O resultado foi que eles acabaram num estábulo. Anoiteceu e Jesus nasceu. Gabriel desce como um relâmpago do céu e ele vai direto até Jerusalém para procurar alguém que estivesse preparado naquela noite para receber a notícia da chegada do Salvador. Simplesmente não encontrou. Uma noite feliz e uma noite frustrante. Quando Gabriel estava voltando para o céu para contar para o pai que não encontrou ninguém, ele olha para um lado e vê pastores no campo cuidando de ovelhas. No mesmo lugar onde Ruth havia colhido trigo, no mesmo lugar onde Davi havia cuidado das suas ovelhas. E o anjo se aproximou de forma invisível e ouviu a conversa dos pastores. E acredite, naquele momento, eles estavam falando sobre a vinda possível do Messias. Não está registrado a conversa deles, mas talvez eles estivessem dizendo coisas do tipo: essa semana minha filha perguntou quando o Messias viria, e eu respondi: filha, seria logo logo, será logo logo. Talvez o outro dissesse algo do tipo: eu sinto que o Messias está perto, eu sinto que ele está para vir. E o outro ainda, quem sabe, completou dizendo: eu não aguento mais viver desse jeito, eu preciso de um Salvador. E eles se ajoelharam de verdade e oraram, sob testemunha do anjo Gabriel, suplicando a vinda do Messias, ali no meio daquele campo. De repente, o anjo apareceu. Ele apareceu para aqueles pastores e disse: não tenham medo,
eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são, na verdade, para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Mas chegou um momento que Gabriel não conseguiu segurar a radiação divina, e ele deixou com que um coral de anjos aparecessem sobrevoando por cima daqueles pastores. O campo se iluminou e aqueles anjos cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus queridos, foi a cena mais gloriosa que os olhos humanos já puderam contemplar. Eles ouviram a música do céu, eles ouviram os acordes que desconhecemos até hoje, vozes que coral nenhum consegue imitar. A cena foi mais espetacular que a carruagem de fogo de Elias. Foi mais espetacular que a abertura do Mar Vermelho. Naquele momento de êxtase, anjo de luz falando com eles, coral de anjos, a notícia do nascimento do Salvador, Gabriel se sentiu no dever de avisá-los de que o que eles encontrariam, na verdade, seria uma cena completamente humilde. Vocês encontrarão um menino enrolado em pano, deitado numa manjedoura. Os pastores encontraram o Salvador dormindo naquele berço de palha. E eles olharam para José. E José observava aquele garotinho. E ele tremia ao imaginar os perigos que aquele menino iria passar. Surge no coração de José um desejo ardente de proteger o Salvador. Deus emprestou o seu filho para José cuidar. Deus e José naquele momento têm algo em comum, o mesmo título sobre o mesmo filho. E os pastores olharam para Maria, enquanto Maria olhava para aquele garotinho, uma menina respeitosa, que quando os pastores chegaram no estábulo, ela colocou o véu. Era um semblante de cansaço, de alívio e de ternura. Quando ela olha para o seu filho, ela vê aquela criaturinha que saiu das suas entranhas. Certamente ela não conseguiu entender que, na verdade, foi ela que saiu das entranhas daquele bebê. Porque estava ali, simplesmente, o maior ser do universo. 9 meses antes, lá no céu, milhões e milhões de anjos estavam ajoelhados diante do seu trono, na despedida dele. De repente, o Criador começa a ser criado. O Todo-Poderoso se torna uma célula invisível. O que era maior que o universo se torna um embrião. O Onipotente ficou tão vulnerável que um tombo da cadeira poderia descolar ele da placenta. O Onipresente, que pode estar aqui e ao mesmo tempo num planeta 100 trilhões de anos-luz, ficou confinado num útero. O Onisciente, que tem em sua memória toda a eternidade, ficou inconsciente sobre si mesmo. Deus se torna um feto. 9 meses depois, ele reaparece. Só que agora rodeado de animais. O que um dia disse, haja luz, nasceu ao brilho de uma lamparina. O que inventou o maná
agora precisava de leite materno. O que escreveu os 10 mandamentos, agora só sabia chorar. Ali estava Maria, colocando o Criador para arrotar, trocando as fraldas de Deus e colocando o grande e poderoso Criador no lugar mais digno que ela pôde oferecer, a manjedoura, um berço de palha. Aquele corpinho deitado na manjedoura, aquelas mãozinhas, com os punhos cerrados, nunca vão tocar num cetro, nunca vão pegar num copo de ouro, nunca escreverão um livro, mas um dia vão tocar na lepra, escrever na areia, secar as lágrimas de uma viúva, vão agarrar o chão do Getsêmani. Um dia, aquelas mãozinhas serão pregadas. Aqueles olhinhos inocentes, perdidos e sonolentos, que verão a confusão que fizemos neste mundo, verão a nudez, o orgulho, o abismo profundo em que nós caímos. Aqueles olhinhos que vão derramar lágrimas de dor. E aquela boquinha em forma de botão, que só emite gemidos e choro de fome agora, um dia vai clamar e chamar os mortos, que vai dizer frases as quais vão deixar as pessoas pensando por milênios. Aqueles lábios vão dizer as coisas mais confortáveis e esperançosas da humanidade. Mas um dia aquela boca vai gritar: está consumado. E aqueles pezinhos que um dia andarão sobre as águas, que ficarão sujos da poeira deste mundo, que serão beijados e perfumados por uma pecadora, vão também subir no Monte do Calvário. E aquele coraçãozinho que dá para sentir quando a mãe coloca a mão no peito, aquele coraçãozinho que bombeia o sangue que será derramado, que vai lavar a alma de um pecador, aquele coração que será dilacerado dali 33 anos. Meus queridos, Jesus nasceu para morrer. Por isso que em meio às comemorações do seu nascimento, nós precisamos lembrar da sua morte. O apóstolo Paulo, dando instruções à igreja cristã,
sobre a Santa Ceia instituída por Jesus, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Convido a todos a nos colocarmos de joelhos para orarmos pelo pão. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos aqui e por podermos participar desta Santa Ceia. E aqui agradecemos especialmente, Senhor, pelo pão, que simboliza o seu corpo, que foi quebrado por nós, para a nossa salvação. Que possamos crer nessa mensagem, possamos estar mais próximos a Ti. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Todos devem permanecer assentados, e aqueles que desejam participar, mesmo que você seja uma visita, que esteja vindo na igreja pela primeira vez, se você sentir no seu coração, você que é membro, que está participando, quando os diáconos passarem, sirva-se e aguarde o momento para comermos juntos. Em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem
quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em espírito de oração, vamos todos juntos comer o pão que simboliza o corpo do nosso Salvador na cruz.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Convido a todos a se ajoelharem para orarmos pelo suco. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos, ó Deus, de joelhos prostrados, porque entendemos, ó Pai, que somos pequenos, ó Pai, e o Senhor é nosso Deus soberano. Agora, Pai, neste momento, também queremos pedir a bênção, Pai, por este puro suco da uva, que representa o Teu sangue, ó Pai, o Teu sangue vertido na cruz, pelos nossos pecados, ó Deus. Seja, Pai, conosco, ó Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Compadece de ti, de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas dos holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos.
simbolizando aquele sangue que correu no corpo daquele garotinho, que correu no corpo daquele homem, naquele corpo do nosso Deus. Vamos bebê-lo pedindo perdão pelos nossos pecados, para que a nossa alma fique limpa. Depois de mais de 2000 anos, as pessoas, mais uma vez, se deram conta que as religiões de modinha não levam a lugar nenhum. De novo, a humanidade clama por algo substancial que preenche o vazio da alma. As pessoas no contexto atual, elas estão esgotadas de viver de aparência. Elas querem algo mais. E as perguntas se repetem. O que acontece após a morte? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo neste mundo? E também hoje as pessoas sentem que tem alguma coisa no ar, sim. A situação é tão vazia e desesperadora que as pessoas estão se voltando para a crença de que algo está para acontecer. A plenitude do tempo está de volta. O mundo está sedento pela chegada de um Salvador. Meus amados, meus queridos, jamais nos esqueçamos que Jesus nasceu para morrer, morreu para ressuscitar e ressuscitou para voltar. Você louve junto conosco nesse momento, adore a Deus cantando essa música. Se coloque em pé, vamos cantar juntos. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá.
muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de participar dessa Santa Ceia. Não somos dignos de estar aqui, Senhor, mas obrigado. Porque se estamos aqui esta manhã é porque a sua misericórdia nos alcançou. Não somos dignos de orar a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas agradecemos, porque pela sua misericórdia o fazemos. Aqui está o Teu povo, Senhor, que participou desse momento de coração aberto e clama a Ti o Teu perdão, clama a Tua misericórdia, clama a Tua paz. Agradecemos por aquilo que o Senhor fez por nós, pela Sua entrega, Senhor Jesus, deixando as hostes celestiais para vir ao nosso mundo, se entregar em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Que nesse sábado possamos expressar o espírito de gratidão ao Senhor. Por isso envia sobre nós o Teu Santo Espírito e nos conduza, Senhor. Não queremos sair deste lugar sem ter a convicção de que o Senhor está conosco, por isso permaneça conosco. Envia Teu Santo Espírito sobre nós e nos ajude nesse restante de ano a compreender a grandeza do Teu sacrifício ao vir este mundo. Coloque isso em nosso coração, Senhor. Nós oramos como um povo unido no nome santo de Jesus. Amém. Em paz